bem-vindos à Primeira Batista. Essas informações são para você, por isso pedimos a sua atenção. Por favor, fique atento. Jesus Cristo veio ao mundo, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, demorou um pouquinho para que eles começassem a entender o real significado dessa mensagem. A igreja primitiva começou a crescer de uma forma exponencial por causa das pessoas comuns. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve 3 principais respostas. E foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o império. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. Por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Comece 2020 estudando música. Planeje o seu primeiro semestre. As matrículas estão abertas e as aulas começam no dia 4 de fevereiro. Essa é a sua oportunidade de aprender a tocar teclado, violão, bateria, guitarra ou algum outro instrumento. Faça uma visita ao Centro de Ensino Musical que fica no 3º andar. Atendemos de terça a sexta, das 13 às 19 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. O ano está começando e essa é uma ótima oportunidade para você conhecer mais a Deus através do estudo bíblico. Por isso eu convido você a vir estudar na Escola do Discípulo. Já agora no mês de fevereiro nós começaremos com o curso Poder da Oração, um estudo no Sermão da Montanha, o curso Nós Somos, a nossa identidade como igreja, além dos cursos de liderança para você que deseja se preparar para liderar um pequeno grupo e também os cursos de batismo. No mês de maio nós teremos um estudo nos profetas do Antigo Testamento, um estudo na Carta de Tiago, como ler a Bíblia e o novo curso Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Como nós encontramos propósito e esperança em meio ao sofrimento da vida. E nesse semestre, a Escola do Discípulo tem uma grande novidade. Nós ofereceremos o curso Panorama do Antigo Testamento totalmente online e gratuito. Você poderá estudar na sua casa, através do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Todos os nossos cursos são gratuitos e as inscrições já estão abertas. Acesse o nosso site, o aplicativo da igreja e venha estudar com a gente na Escola do Discípulo. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Um feliz ano novo para você e que Deus abençoe. Atenção para as programações que estão em recesso. O culto, Cesta de Bênção, o Tadel e as vigílias só retornam em fevereiro. O culto de oração, que acontece todos os dias 7 da manhã, retorna na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro. O Viva a Vida retornará às suas atividades no dia 6 de fevereiro. As reuniões de pequenos grupos continuam acontecendo normalmente. Nosso site, boletim, redes sociais e aplicativo estão à disposição para você tirar dúvidas e rever essas e outras informações. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Vamos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor por tudo que nós temos. Aleluia. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e
som. Correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar. Nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Somos livres sim, em alto som vamos cantar. Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar. Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Louvor que vai, da chuva cai. 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 Eu vou gritar, celebrar, Rei da glória pode entrar. Vamos entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Aleluia! Te exaltamos, Senhor. És bem-vindo neste lugar. Faça mesmo maravilhas no meio da sua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Toma, Senhor. Senhor, com suas palmas. Sim, Deus. Toma as nossas vidas, essa igreja, essa cidade, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Neste lugar, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Pai.
Glória a Deus! Uma salva de palmas. Aplauda nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estarmos reunidos aqui para celebrarmos juntos o Rei da Glória, aquele que morreu numa cruz, verteu seu sangue em nosso lugar, nos restaurou, nos reconciliou consigo mesmo. Amém? Dá um abraço no irmão que está do seu lado, como boa noite para ele. Diga que bom que você veio, como você está bonito hoje. Boa tarde para todos vocês. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Você é muito especial para nós e para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, invocamos pela Tua presença. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra. Nós dependemos de Ti, nós somos criados para nos relacionarmos com o Senhor, Deus. Então, Pai, humilha nossas vidas para que nós possamos reconhecer que dependemos do Senhor. Pai, que os nossos corações estejam abertos, que este culto, que este momento seja um momento onde o Seu nome seja único e exclusivamente adorado, que só o Senhor seja glorificado. Pai, nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te invocamos e queremos celebrar o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, pastor Aldezir. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém. Chegamos 2020, estamos a todo vapor, dia 19 de janeiro, o ano correndo, quantas metas nós temos. As nossas crianças ainda estão de férias, mais uma semana aí, e o Ministério Infantil separou todo esse mês, o finalzinho de dezembro e todo o mês de janeiro, para compartilhar com os pais o que pode ser feito com os filhos durante as férias. Você que tem vindo à igreja, tem lido os boletins da igreja ou acessado as nossas redes sociais, vocês têm percebido que o Ministério Infantil tem dado dicas. A semana passada foi sobre cuidado da casa, sobre limpeza, sobre crianças ajudarem os pais em casa, lavando a louça, seu tênis, lavando a roupa, varrendo um quintal, arrumando as ferramentas do pai, lavando um carro. Então, essa semana também tem mais dicas para vocês, principalmente porque o Ministério Infantil incentiva a leitura. Se você pegar o seu boletim dessa semana, ali na porta, normalmente, quando você entra, o pessoal entrega esse boletim aqui, todos os domingos vai estar o Drops lá, para quem está nos visitando, todos os domingos a nossa igreja proporciona o Ministério Infantil vir aqui à frente e lembrar os pais da responsabilidade de ter um encontro semanal com os filhos, que nós chamamos de discipulado, onde você vai perguntar para o seu filho o que ele pode melhorar, as coisas que têm acontecido na vida dele, quais os sonhos, orar com eles e, principalmente, sempre se remeter à Bíblia. E essa semana, como nós estamos no mês de férias, né, o Ministério Infantil te incentiva a comprar livros para os seus filhos. Se eu fizesse um desafio aqui com vocês, e você conseguiria lembrar dos 3 livros que você leu na infância, pelo menos 3 livros importantes que marcaram a sua vida na infância. Conta para a pessoa que está do seu lado aí, eu vou dar 30 segundos para você falar o nome de 3 livros que você se recorda que você leu na infância e que foi muito importante para a sua formação como pessoa. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Pelo menos 3, né? Tem gente que não vai lembrar nenhum, mas... Se você conseguir lembrar 3, você é muito bom de leitura. Só o título do livro já está bom, tá? 3 livros da sua infância. Quantos lembraram os 3 livros da infância? Levanta uma das mãos. Olha aí, pessoal, mantenha a mão levantada. Quem lembrou pelo menos 3? É pouco, né? Quem não lembrou 3, os 3. Quem não lembrou nenhum? Tem uma turma aí também, né? Agora você imagina, isso significa que você não foi um bom leitor. Então, os livros, eles formam a personalidade
da nossa vida. Ele nos ajuda, ele nos impulsiona, aumenta o nosso vocabulário. Ele também, olha o que diz aqui, os evangélicos são o povo que mais lê em toda a história do planeta Terra. A leitura ensina enquanto distrai. A leitura informa, ela aumenta o vocabulário, corrige a fala, estimula a concentração, desenvolve a imaginação, entre outros. Então, imagina quanta coisa o seu filho vai ter desenvolvendo a imaginação. Hoje, tudo é relacionado à leitura. Você compra um celular, tem que entender o celular, aí você vai interpretando como que funciona, aonde acessa a câmera, aonde faz um print. Né? Nós compramos o celular, demora aí, às vezes, 3 meses para a gente entender aonde faz um print. Tem gente que está pensando o que é um print, né, até agora. Então, você tem que... Vai num caixa eletrônico, você tem que entender rapidamente aonde saca, aonde sai o dinheiro, quanto você quer, qual o valor. Aí você pega um computador, tem que ler. Você pega um remédio, tem que fazer a leitura. Chega no trânsito, tem que fazer uma leitura. Vai tirar a carteira de habilitação, tem que ler. Tudo envolve a leitura. Então, quanto mais o seu filho ler na infância, mais ele vai interpretar com rapidez, mais ele vai entender o mundo, mais inteligente ele se torna e mais coisas ele vai conquistar. E sendo um livro evangélico, melhor ainda, porque a Bíblia, principalmente, que é cheia de palavras importantes e aumenta o vocabulário demais. Combinado, então, essa semana, dê de presente para o seu filho um livro, lê com ele nas férias, ensina ele o hábito da leitura, para ele chegar num dia assim que um pastor perguntar, ele vai lembrar dos 3. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus pela vida dos facilitadores que vão ministrar na vida dos seus filhos neste domingo. Aqui está um resumo, tá, do que nós falamos, tem também no seu boletim, e se você quiser ver um vídeo pronto, estão todos nas redes sociais do Mini, no Facebook, Instagram e YouTube. Estenda uma das suas mãos em direção aos facilitadores, vamos orar para recebermos as crianças. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, através dessa igreja tão maravilhosa, todos os domingos, e o Mini aqui não tira férias, todos os domingos do ano inteiro nós estamos aqui para servir as crianças, e nós sabemos que cada professor que está aqui à frente é muito dedicado. Eles se preparam, eles pagam um preço alto para estarem aqui, do seu tempo, separando um domingo da sua semana para ministrar na vida de outros filhos. Pedimos que o Senhor dê direção a eles, para que eles ensinem a Tua palavra com alegria e que as crianças saiam daqui recheadas do Teu amor e do conhecimento da Tua palavra. Em o nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças até 6 anos aqui na frente, até 9 anos, e a partir de 10 anos pode seguir pelo corredor, de 0 a 9 anos. Glória a Deus, aí estão o futuro da nossa geração, os futuros missionários, pastores, advogados, presidentes. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer apenas algumas ênfases, alguns avisos para vocês. E a primeira delas é que, excepcionalmente, no mês de fevereiro, o nosso TADEL, o Treinamento Avançado de Líderes, que acontece todo primeiro domingo do mês, excepcionalmente em fevereiro, acontecerá no segundo domingo de fevereiro. Então, no dia 9 de fevereiro, acontecerá o nosso TADEL. Então, todos os líderes, coordenadores, supervisores, líderes em treinamentos, líderes de missões, estão convocados para o nosso TADEL no segundo final de semana de fevereiro. E no dia 11 de fevereiro, na terça-feira seguinte, acontecerá um encontro com os pastores de rede, coordenadores e supervisores. Se você é coordenador ou supervisor, você está convidado e convocado para estar no nosso encontro de liderança nessa terça-feira, no dia 11, à noite, aqui na igreja. Tá joia? E um outro recado que eu gostaria de dar é sobre a Escola do Discípulo. Quantos aqui já estudaram, já fizeram algum curso na Escola do Discípulo?
Glória a Deus, tem uma galera, mas tem muita gente que ainda não faz parte. As inscrições da Escola do Discípulo já estão abertas e nós convidamos você para vir estudar. Todos os nossos cursos são gratuitos. Essa é uma oportunidade para você vir estudar a Bíblia. Nós teremos nesse semestre um estudo no Sermão da Montanha, um estudo na Carta de Paulo aos Gálatas, um curso Nós Somos sobre a identidade da igreja, um curso sobre como ler a Bíblia, caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Tem muita coisa legal. E nesse semestre nós também estamos oferecendo o curso Panorama do Antigo Testamento, totalmente gratuito e online. Você vai poder estudar na sua casa, no seu computador, tablet, notebook, na sua televisão, com material exclusivo, com grupo de mentoria, com acompanhamento individual. Vai ser uma ótima oportunidade para que você possa estudar a Bíblia. O curso do Panorama do Antigo Testamento, nós temos já quase 200 pessoas inscritas de todo o Brasil. A Escola do Discípulo já está aí abençoando outros lugares e outros estados, então convido você a vir fazer parte e estudar com a gente na Escola do Discípulo. Amém? Eu gostaria agora de conhecer os nossos convidados, aqueles que estão nos visitando hoje. Você que é nosso convidado, que veio convidado por um amigo, por um familiar, ou até mesmo pelo próprio Espírito Santo, não é à toa que você está aqui. Gostaríamos de conhecer você que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Dá um abraço em você. Tem alguém aqui que está nos visitando nessa tarde, pela primeira, segunda ou terceira vez? Fique em pé, por favor, para que a gente possa cumprimentar você, conhecer, saber quem você é. Temos alguém? A glória a Deus, temos o irmão aqui, por favor, vamos abraçá-lo, uma salva de palmas para ele. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, que você se sinta muito à vontade em nossa comunidade. Amém? Vamos agora para o nosso momento missionário. Olá, eu sou o Manuel, sou esposo da Cristina, pai do Antônio, do Estevão. Bom, o meu projeto é o Instituto ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico. A gente atua no Portal Caiobá, a gente atende ali atualmente cerca de 200 crianças diariamente. E desenvolvemos várias atividades lá, como informática, temos robótica, reforço escolar, atualmente temos também balé, teatro, temos uma sala de cinema, agora vai entrar uma atividade com formação das crianças para elas atuarem fazendo curtas-metragem. Temos o projeto Princesas, que está desenvolvendo várias atividades com as meninas. Temos um curso de moda, elas vão lançar moda própria. Enfim, temos uma gama de atividades e podem ser incorporadas ainda outras atividades que você pode atuar como voluntário. Temos uma porta aberta para os voluntários, para que eles possam trazer suas habilidades, suas experiências profissionais para atuar junto àquele público. A gente já atua há quase 20 anos aqui na cidade. E eu queria contar uma experiência de uma criança que foi atendida pelo ID, o Fernando. A gente conhece como Fernandão. Ele hoje já é um jovem, membro aqui da igreja, foi batizado. Mas na época, quando a gente alcançou o Fernando, ele estava ali no Portal Caiobá. A família dele foi atendida pelo projeto, ele veio participar e começou a participar da nossa célula de adolescentes. Ele foi evangelizado como as demais crianças e ele se destacou, começou a se destacar logo, começou a dar aulas de violão, aulas de violino para as crianças, que ele aprendia e ele repassava. E isso foi um processo de aprendizagem, de crescimento. E com o tempo ele foi vindo para a igreja, começou a frequentar a igreja, se batizou, depois entrou para a universidade, conseguiu passar no Enem e hoje ele é uma pessoa que atua no projeto, ensinando as outras crianças, é um professor, já está se formando em física na UFMS. Então a gente vê o resultado de um investimento na vida de apenas uma criança, estou falando aqui. Mas imagine isso multiplicado por 100, 200 crianças. Que resultado teremos, né? A médio e longo prazo. É isso que eu quero enfatizar, a importância do projeto social na área urbana. No ID nós temos muitos desafios, mas eu quero destacar 3 desafios aqui. A própria manutenção do projeto, né? De forma contínua. Esse é um desafio de todos os anos, mas a gente está sempre trazendo ele para cima, porque a gente precisa manter funcionando todos os dias a instituição. A gente tem um quadro de funcionários ali atuando para atender
as crianças é um grande desafio e eu peço orações por esse desafio e para que a gente consiga superar. O outro desafio é terminar as nossas obras, que ainda estão incompletas. Precisamos melhorar o ambiente ainda mais, principalmente no prédio antigo, que ficou sem reformas. Eu colocaria aqui um terceiro desafio, que é alcançar as famílias no sentido espiritual, porque de forma mais incisiva. Então eu peço orações para que Deus mande obreiros para que possamos alcançar aquelas famílias também no sentido espiritual. Eu quero agradecer à igreja que apoia o nosso projeto, eu quero agradecer aos pequenos grupos que estão firmes em oração pelos nossos projetos, por missões na igreja, e dizer que a sua igreja missionária tenha orgulho disso, agradeça a Deus por estar numa igreja como essa, que vê missões aqui na cidade também, missões urbanas. Projeto ID é um dos projetos que a nossa igreja apoia e faz parte. Nós temos diversos projetos que você pode se envolver como voluntário, e aqui nós vemos como que a nossa oferta missionária tem sido utilizada no Brasil, aqui em Campo Grande e no mundo, e essa é uma excelente oportunidade para que você possa se envolver. Se você é líder de pequeno grupo ou líder de missões de pequeno grupo, essa é uma oportunidade também para que você possa entrar em contato com o seu missionário, com um desses projetos, para que eles possam estar visitando o seu pequeno grupo, que vocês possam estar se envolvendo também. Eu gostaria de ler rapidamente com vocês o texto de 2 Coríntios, no capítulo 8, de quando o apóstolo Paulo ele está conversando com a igreja de Corinto, e parece que o pessoal de Corinto estava meio que pão duro para o reino de Deus, eles não estavam querendo contribuir tanto, e o apóstolo Paulo ele vai contar a experiência dos irmãos da Macedônia. E ele diz: irmãos, eu quero que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da Macedônia. Ele dá o testemunho do que estava acontecendo nas igrejas da Macedônia. Ele diz: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Eles estavam sofrendo muito, sendo perseguidos. Mas a alegria deles foi tanta, ou transbordou, que embora sendo muito pobres, eles deram oferta com grande generosidade. Com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixassem participar da ajuda para o povo de Deus na Judéia, e eles insistiram nisso. Isso é incrível, porque Paulo conta a experiência das igrejas da Macedônia que estavam sofrendo, passando por perseguições, e eles eram pobres, eles estavam com muitas dificuldades financeiras, mas a graça de Deus tomou o coração deles de tamanha alegria e generosidade, que eles insistiam em fazer parte do reino e da obra. Eles diziam: nós queremos fazer parte, nós queremos ofertar, nós queremos ser generosos para com as pessoas que estão passando necessidade. É nisso que nós cremos aqui, que o Evangelho nos faz generosos. Nós cremos na teologia da generosidade, né? Quando nós encontramos com Jesus, Ele se torna o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro mais valioso, e nos faz generosos para com o reino de Deus. Por isso, nesse momento, nós vamos para o dízimo, nós participaremos agora dos dízimos e das ofertas. Momento onde nós podemos ser generosos para com o reino de Deus, onde você pode ofertar também pela oferta missionária de fé, para que os projetos da nossa igreja continuem sendo abençoados, os missionários da nossa igreja também continuem sendo sustentados. Esse é um momento para os membros da nossa igreja. Se você está nos visitando nesta tarde, fique em paz, fique tranquilo. A não ser que você queira participar com alegria, com generosidade, como o apóstolo Paulo diz, insista nisso. Mas é um momento para a nossa igreja. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é nosso bem mais precioso. Porque o Senhor nos comprou por completo. O Senhor deu 100% da sua vida. E Pai, nós queremos ser cada vez mais generosos. Tudo que o Senhor nos deu pertence ao Senhor, nada nos pertence. O Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de administrarmos, e nós queremos ser generosos com nossos dízimos, com as nossas ofertas, contribuir para o reino de Deus, para que a obra do Evangelho continue se expandindo. Pai, eu clamo por bênçãos e provisão financeira na vida das pessoas. Se tem algum irmão nesta tarde que está passando por dificuldades financeiras, ou está clamando por uma porta de emprego, por novas oportunidades, que o Senhor abra as portas dos céus, que o Senhor traga provisão financeira, que o Senhor traga bênçãos, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Enquanto
a banda estiver tocando, você pode trazer aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. É em Ti que nós confiamos, porque Tu és poderoso, Pai. És poderoso, Senhor Deus, para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. É poderoso, tão poderoso que venceu a própria morte. E se Ele venceu a morte, então Ele pode fazer tudo. Curar qualquer tipo de doença, mudar qualquer tipo de situação. Basta você se colocar em oração, em disposição, e também de entender os sims e os nãos do Senhor.
Abra seu coração e deixe que o Senhor fale com você nessa noite, meu irmão. Já está falando desde o primeiro momento que você pisou neste lugar. Continue então com o espírito de adoração. Adora ao Senhor e os céus vão se abrir. O Senhor vai falar com você. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos em face a face, Senhor. Sopra sobre a sua igreja, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sopra mesmo do teu vento, Espírito. Acende o teu fogo em nossos corações. Oh Deus, aquele fogo que queima o pecado, aquele fogo que nos purifica, aquele fogo, ó Deus, que nos acende a paixão pelo Senhor. Deus, visita cada um, Espírito Santo, visita cada um, Espírito Santo, de uma maneira que só o Senhor pode visitar. Espírito Senhor, Espírito Senhor, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, sopra, 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 sopra. Domina Espírito Santo, controla Espírito Santo, fala Espírito Santo, fala Espírito Santo, fala Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca os corações. Nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda bem forte ao Espírito Santo de Deus. Valeu, equipe maravilhosa, abençoada. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. O Senhor é lindo demais. A palavra dele é maravilhosa e Deus quer falar ao seu coração. Como você sabe, quantos aqui estavam no culto da virada, no dia 31? Levante uma das mãos, bem alto. Sim, algumas pessoas estavam, mas já perceberam que o tema que Deus colocou no nosso coração, algo para dar ênfase, para trabalhar, é família sob nova direção. Mas de verdade mesmo, né? Colocar o Espírito de Deus, colocar a palavra de Deus como governo de todos os nossos relacionamentos familiares, da nossa própria família. Quantos de vocês já ouviram, já tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Gilson? Pregou no culto da virada, mas ele já pregou também em alguns cultos deste ano, né? Não foram muitos, porque afinal de contas, bem saímos da segunda quinzena. Mas quantos de vocês já ouviram o pastor Gilson pregando no livro de Ruth, falando sobre a família de Noemi? Levante uma das mãos. Ah, tá, ok, glória a Deus. Quem aqui não ouviu ainda, levante uma das mãos. Não ouviu nenhuma vez? Não ouviu nenhuma vez. Ah, ok, glória a Deus. Eu sempre fico me perguntando, gente, das pessoas que não levantam as mãos, sabe? Porque tem gente que ele está no meio, ele nem ouviu, mas também não deixou de ouvir. Mas é uma coisa impressionante, né? Ou às vezes não lembra, né? Se não lembra, ficou nesse meio, né? Nem sabe se ouviu, nem sabe se não ouviu, né? Então, é isso aí. Bom, gente, nós hoje vamos continuar falando sobre esse tema tão importante. E falar em família é falar sobre amor, pelo menos assim deveria ser. O amor é a principal de todas as virtudes. Alguém já disse que o amor é a mãe de todas as demais virtudes. Indo mais longe ainda, há vários, né, estudiosos da palavra de Deus que dizem que o amor é tão importante que João chega a declarar pelo Espírito na palavra de Deus que Deus é amor. Então, quem ama Deus, ama o seu próximo. Porque ali o raciocínio é justamente esse, né? Se não há amor numa pessoa, não há Deus naquela pessoa. Então, todos aqueles que são de Deus, logo têm o seu Espírito, que é a própria essência de Deus, tem também a essência de Deus, que é o amor. E o amor, ele é uma coisa um pouco difícil de ser conceituado em poucas palavras. Mesmo porque existem várias expressões de amor, até na própria língua onde o Novo Testamento foi escrito, né? Existem vários tipos. Mas aqui nós vamos abordar o que Paulo fala sobre amor
ali no capítulo 12 de Romanos, onde ele está falando do amor de Deus sendo justamente manifesto através de nós e de nossos relacionamentos. E o relacionamento, né, amados irmãos, que eu sei que você zela muito, são os relacionamentos dentro do lar. Então, o amor, ele é prático. Então, a melhor maneira de se entender o amor é quando alguém não somente tenta ensinar um conceito teórico sobre amor, mas quando alguém pratica o amor. Sabe por quê? As nossas atitudes, elas falam, elas gritam mais alto do que as nossas teorias a respeito do amor. E é isso justamente que Paulo faz em Romanos 12, dos versos 9 a 21. Ele está falando sobre a prática do amor. O amor é prático. Só para você entender um pouquinho, o contexto da carta aqui é o seguinte. Paulo, quando vai falar sobre isso, ele sente a necessidade de falar que o amor se manifesta na prática, porque ele está escrevendo uma carta para a igreja que está em Roma, né? E a igreja que está em Roma não é constituída só de romanos, porque a carta é carta aos romanos, mas talvez seria mais a carta à igreja que está em Roma, porque Roma era habitada por vários povos de várias etnias. É como se fosse uma capital, sim, tipo Londres, na Europa, né? De repente, ou lá nos Estados Unidos, Nova York, né? Onde tem muitas raças, ou grandes cidades espalhadas no mundo inteiro, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras menores. Aqui mesmo em Campo Grande a gente tem gente de várias etnias. Mas ali era muito forte aquilo. E cada um trazia consigo o quê? Sua cultura. A cultura, ela se manifesta em hábitos também. Por exemplo, tinha um povo lá que para eles comer, ir lá no supermercado ou no açougue comprar coisa que ele gosta de comprar, maior tipo de diversidade que houvesse, coloca ali a mesa, as pessoas sentam ali e todo mundo come. Então, a comida era para saciar a fome, a comida, ao redor da comida, geralmente tem muita comunhão, alegria, porque traz aquele sentimento de provisão. Para o judeu, por exemplo, não. Ele não via qualquer tipo de comida para comer. Por exemplo, ele não comia uma carne, por exemplo, suína. E outros tipos de carne que ele comesse, deveria ter todo um processo, por exemplo, de todo o derramamento do sangue daquela carne, né? Para que não se comesse o sangue dos animais. E aí, no meio daquela convivência toda, imagina, tem lá o judeu, tem lá o grego, tem lá enfim, uma porção de pessoas, né, que você pode ver uma listinha lá em Atos, no capítulo 2, e aí tem um monte de gente ali também em Roma, não é só em Jerusalém que tem uma porção de nações, e eles estão convivendo com isso. Aí um fica meio que escandalizado com o que o outro come, com o que o outro não come, e também o tipo de costume com relação à maneira de vestir, de cortar o cabelo, e por aí vai. E aí eles deixaram crescer tanto, que Paulo, ele está escrevendo e falando isso para eles, olha, essas diferenças não podem provocar divergências tão sérias que vocês fiquem brigando uns com os outros. É necessário que você entenda que somos diferentes, mas temos que resolver as nossas diferenças no amor que Deus derramou sobre nós. E no meio deste contexto, Paulo está falando em Romanos capítulo 12, de 9 a 21, que o amor se percebe na prática, ao procurarmos entender uns aos outros, e aí você vai ver como esse amor é praticado, como Paulo diz que esse amor deve ser praticado. Então vamos lá, as atitudes de quem ama. O amor é sincero. O amor que é prático, ele é sincero, ele honra, ele serve,
ele abençoa e ele pacifica. O amor, então, ele é sincero, o amor ele honra, o amor ele abençoa, ele serve, ele pacifica. Todas essas questões estão, tudo isso que é expresso através de atitudes, envolve esse amor que Paulo está dizendo que o amor de Deus é prático, sempre foi, sempre será, e nós temos que amar assim como ele nos ensinou a amar. Então vamos lá, gente. O amor é sincero, porque quem ama é sincero. Quem ama é sincero. Mas aquele texto, aquela palavra, se fosse essa palavra, fosse mais assim, tivesse aquela tradução mais transliterada, não estou dizendo que essa tradução está errada, não. Tanto é que eu a coloquei aqui, que diz assim, o amor deve ser sincero. A palavra sincero aqui foi traduzida por uma palavra que diz assim, a negação de não ser verdadeiro. Ou seja, a palavra seria, então, o amor não deve ser fingido, não fingido. É a palavra, se fosse transliterado assim, sei lá, se eu posso usar transliterado, mas uma tradução mais fechada assim, seria, o amor não deve ser fingido. O amor não fingido é o amor verdadeiro. O amor deve ser sincero. Versículo 9 do capítulo 12. Odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. Então aqui é estabelecida um contraponto. Há uma letrinha na língua original que colocada ali é uma partícula de negação, que o amor seja não fingido. Então coloca aqui a sinceridade contra a hipocrisia. A palavra hipocrisia vem de Hipócrates, que era o ator grego que usava máscaras para representar. Então, era o significado ali, no teatro, era o seguinte. Se ele fosse fazer, por exemplo, fosse atuar querendo dizer que ele era, por exemplo, um oficial romano. Então, ele punha uma máscara que traria o símbolo para que as pessoas vendo, ele não precisasse falar, olha, a minha função é tal, não. Viu aquela máscara, a pessoa já identificava aquela máscara com aquela figura. E havia também máscaras que traziam expressões, como alegria, tristeza. E essas máscaras, elas também eram muito necessárias, porque as mulheres não podiam, naquele tempo, fazer parte de uma representação teatral. Só os homens podiam trabalhar no teatro grego. Então, eles tinham que colocar uma máscara representando algo ou alguém. Daí foi tirada a palavra hipócrita, que quer dizer o quê? Você está fingindo ser quem você não é. Então, no teatro, totalmente aceitável. Mas o que Paulo pega e diz? Ele diz assim, o amor não pode ser hipócrita. O amor não pode ser fingido. Vocês não podem pôr uma máscara para tentar passar uma imagem de você, não sendo você aquela pessoa. E, na verdade, gente, em muitas vezes a gente tenta passar uma ideia a respeito de nós, que nós, na verdade, sabemos que não somos, não é? Principalmente nos relacionamentos. A gente diz assim, puxa, eu não posso... Puxa, eu queria muito que o Felipe Breda fosse meu amigo, mas, puxa, já pensou? E se ele soubesse, por exemplo, que eu tenho lá meus momentos que eu fico meio nervoso. Então, procurar ao máximo perto dele ter o quê? Domínio próprio, ficar calmo, porque eu acho que talvez isso ele não gostaria tanto de mim. Mas o Felipe Breda já me conhece um pouquinho, né? E continua meu amigo, é porque ele me ama mesmo. Então, essas questões, por exemplo, quando você vai, quer se relacionar com alguém, você achou bonito, achou bonita, e você quer paquerar com aquela pessoa. Bom, paquera é um termo assim, só para uns cinquentão que nem eu, né? Porque talvez, se você quisesse, é o crush, né? Então tem lá o seu crush, e você não vai apresentar-se ao seu crush
de uma maneira que você chega lá toda, né? A mulher vai toda penteadinha, cheirosa, né? Isso, e alguma coisa para ficar cada vez mais apresentável. O rapaz também não vai lá se apresentar para o seu crush, para a sua paquerinha, de uma maneira que a pessoa vai olhar e falar assim, não, isso aí não, que é isso? Olha que coisa, não. A bem da verdade, quando o tempo passar, e principalmente depois que você se casar, você vai acordar do lado de uma pessoa que não vai conseguir manter aquele cabelo arrumadinho, né, gente? Você olha e fala assim, bom, o cabelo dela não era bem daquele jeito quando eu me encontrava com ela, né? E aí o outro vai falar, esse rapaz ele não é bem assim. Bom, enfim, à medida que é óbvio que às vezes a gente faz coisas como essas, que todo mundo entende que é um processo de amadurecimento. Nós não devemos mentir, principalmente, aqui o forte é isso, não é mentir a mentira, qualquer mentira, que já é altamente prejudicial, mas principalmente aquelas mentiras que você monta, que mente a seu próprio respeito. Você tentar fingir. Ninguém ama uma máscara, pessoas amam pessoas. Eu peguei o que um coach, eu achei muito interessante, estava lendo sobre família e tal, e o nome dele é Edson de Paula. Inclusive, isso foi falado num site muito interessante, chama semprefamilia.com.br. Ele diz assim, não existem boas mentiras ou pequenas mentiras. Esqueça isso, mentiras são mentiras, independentemente do seu tamanho, e não existe nada pior em um relacionamento do que a quebra da confiança. Mesmo que a verdade pareça dolorosa, a princípio, a melhor opção é encará-la de frente. Então, mesmo que a verdade pareça dolorosa a princípio, a melhor opção é encará-la de frente. É melhor sofrer pela verdade do que pela mentira. Pois assumir o erro o mais rápido possível poderá evitar um desgaste ainda maior e aumenta as chances do perdão. É mais fácil perdoar uma verdade abrupta do que uma mentira longa. Isso é ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Isso funciona na prática, sim ou não? Sim. Quanto mais você insiste numa mentira, o que a outra pessoa fala na hora que descobre? Puxa, mas sabe, uma coisa me intriga. Eu já vi um monte de gente falando isso, até em aconselhamentos conjugais, né? Diz assim, mas por que você mentiu durante tanto tempo? E muita gente diz assim, usa essa frase, isso é o que mais me dói. Você estava ali junto comigo, a gente estava vivendo, a gente tinha liberdade no relacionamento, a gente já sabia que a gente tinha defeitos. Por que é que você não me contou isso? Entende por que Paulo está dizendo que o amor não deve ser fingido, que o amor deve ser sincero? Porque o amor ele não avança sem confiança, ele acaba ruindo. Agora, a sinceridade não, ela aumenta o respeito. Sem confiança, tudo acaba. Um casal que é mais transparente, ou um pai que é mais transparente com o filho, um filho que é mais transparente com o pai, esse relacionamento é fortalecido por qual sentimento? O sentimento de sinceridade. A pessoa se sente mais segura, ele sabe que tem alguém que os ama e respeita, porque são plenamente sinceros. E sabe, é verdade que você precisa trabalhar muito isso. Copiei isso dessa... Ela estava vendo algumas coisas que ela fala, achei interessante, ela nem é uma terapeuta, mas eu achei interessante. Deixar de mentir sobre quem você é ajuda a tornar o relacionamento muito melhor. E é verdade. Quanto mais as pessoas vivem em sinceridade, mais elas se amam. No relacionamento com seus filhos, por exemplo, às vezes o pai quer passar uma ideia de super-herói e esconde problemas e dificuldades que ele enfrentou em determinadas idades, pela qual o filho está passando naquele momento.
E a despeito do que eu vi muitos pais, não, isso aqui eu não vou contar, porque aí meu filho fala, tá vendo, pai, você fez isso, viu? Não funciona assim. Funciona ao contrário. Eu já vi um pai que, sobre o risco de perder toda aquela imagem que ele tinha criado durante anos, mas quando ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele sentiu necessidade de perguntar à sua família e de conversar sobre como a família o via na sinceridade. E ele teve a oportunidade de depois trabalhar com os seus filhos, quando eles vinham contar alguma coisa, claro, na idade própria, não vou fazer isso com uma criancinha, mas na medida que eles pudessem entender, o filho começou a ganhar abertura, e quando vinha falar, ele disse, meu filho, fica tranquilo, também já passei por isso. Pai, e o resultado foi esse. Sabe, o diálogo, principalmente para mostrar o resultado de cada ação e atitude, funciona muito melhor do que você tentar se esconder atrás de uma máscara de perfeição. Seu filho vai se tornar mais seu amigo, não se esquecendo nunca que antes de ser seu amigo, ele é seu filho. O pai não tem que tentar primeiramente ser amigo, o pai tem que ser realmente o pai. Então, durante os seus relacionamentos, seja sincero no relacionamento com seus filhos, faça perguntas, escute com atenção as respostas, porque a gente tem aquela mania, já passei por isso, vai, fala, então, é isso. Não, evite essa coisa de não querer ouvir com atenção, procure entender os motivos pelos quais eles fizeram o que fizeram, que levou você a estar tendo aquela conversa com ele. Leve o seu filho para o caminho da obediência e do respeito. Sim, contar, ser sincero não destrói o respeito, aumenta. E assim a gente vai sendo mais sincero nos nossos relacionamentos. Amém? Então, quem ama é? Sim, se aguarde isso, vai ajudar muito nos seus relacionamentos familiares. O amor é prático, quem ama, honra. Veja o que diz o versículo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Só um versículo. Olha, isso aqui, imagina naquela ambiência que vivia a igreja de Roma, e sobre fortes perseguições, e ele chega e diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Já chega de pressão de fora, vamos amar uns aos outros aqui, que isso seja um ambiente seguro, que aqui seja um ambiente onde eu possa me abrir, que aqui seja um ambiente onde eu possa ser aceito, não os meus erros, aceitar, não, fica tranquilo, continua errando, não, mas cuidar uns aos outros para que haja crescimento, mas com aquele sentimento de pertença. Prefiram dar honra aos outros muito mais do que a si próprio, porque o ser humano parece ter a mania de funcionar diferente, né? Eu quero ser o maior para que eu receba a honra, para que eu seja servido. Aliás, logo depois da honra nós vamos falar que o amor serve. A psicologia social, ela já mostrou que existem valores universais, compartilhados por todos os povos, né? Isso é uma conclusão da psicologia social. E uma dessas palavras é a honra. A honra é um sentimento que está dentro daquilo que é chamado de moral. A honra, a honestidade, generosidade, senso de justiça. A psicologia social já chegou à conclusão que isso são sentimentos comuns a todas as culturas. Então, levou-se a pensar que isso é uma construção social. Então, eu e você somos construtos sociais. Quer dizer, de acordo com as pessoas agem e reagem, eu vou construindo o meu conceito de moral, onde dentro dessa moral tem a questão, por exemplo, muito forte da honra. Em várias culturas você vê isso. Então, aí, as pessoas disseram, então, isso aí é só uma influência sociológica. Mas os estudiosos sobre cérebro, em específico, os neurocientistas,
eles foram fazendo estudos. E teve um psicólogo que ele foi fazer o doutorado dele com a ajuda de um neurologista. O nome dele é João Ascenso. E ele começou a fazer, e eu tive a oportunidade de ler um pouquinho daquilo que ele escreveu. E eu vou ler para você rapidamente. Na pesquisa dele, mostra essa questão da moral, que ela tem um forte papel no julgamento moral de uma região do cérebro, que atende pelo obscuro nome de córtex cingulado subgenual. Não me pergunte o que é isso, que eu não tenho a mínima ideia. Uma pequena estrutura que entra em atividade, mesmo quando uma pessoa apenas lê palavras de significado moral, como honra, por exemplo. Ela leu essa parte no córtex cingulado subgenual, é ativada. Agora, olha só, ele foi fazendo testes e ele percebeu que o surpreendente é até que quando a palavra é exibida por milésimos lá de segundos, subliminarmente essa região é ativada. Ele diz assim: mostramos que a simples representação abstrata deflagra uma reação nas regiões profundas ligada à moral. O ser humano tem um radar moral, social e outro individual. Tá chegando na conclusão dele lá. Então, a honra, ela muda mesmo. Se lá no seu lar tem uma atmosfera de honra, as coisas são diferentes. Em qualquer relacionamento, em qualquer lugar, a honra é diferente. Daqui a pouquinho nós vamos ver um vídeo que demonstra como essa questão de entender sobre honra muda um ambiente, muda algo que está ali. Produção, quando estiver pronto, você me avisa aí, tá bom, produção? Sobre o videozinho, se for possível. Então, a honra, ela muda ambientes. A honra, ela transforma ambientes. Quais são as atitudes que você toma, as palavras que você usa, ou frases, que mais honram o seu... Deixa eu mudar aqui, que aí fica lá, você vai vendo. Ó. Quais são as atitudes ou frases que mais honram o seu cônjuge? Pensa um pouquinho. Pensa que esse aqui é o lado prático, porque o amor é prático, nós não estamos aqui só para ficar na teoria. Então, pergunto para você, casados, quais as atitudes ou frases que mais honram o seu cônjuge? Isso vai ser legal para você que está nesse culto e vai lá para o seu PGM, você vai poder compartilhar isso aqui. As palavras ou ações que mais honram seus filhos. O ato de obediência que mais honra seus pais. Viu como de todos os relacionamentos tem a questão da honra? E no relacionamento entre irmãos? Sabe por quê? Parece que irmão nasceu para brigar com o outro, né? É difícil. Você pergunta para o irmão, o que você acha do seu irmão? É uma linha, né? Ele não presta, mas eu o amo. Assim, depois ele é uma linha, ele não presta, mas eu o amo, meu amigo. Vai ser só um detalhe, entendeu? Então, parece que é assim, né? Uma vez eu estava conversando com alguns casais, e eu estava falando sobre essa questão de honra. E eu dizia, cônjuges, maridos, mulheres, será que tem alguma brincadeirinha que você faz, que você acha engraçado, mas que só você que está rindo? E ele ou ela riem só, tipo, fazer uma cara de paisagem aqui, né? Tipo assim, vem cá, minha fofinha. Você gostou? Então, fofinha, você está querendo dizer o quê? Que eu estou meio gordinha, não é verdade? Agora, esse tipo de brincadeira, você já perguntou para ela sinceramente como ela se sente? A priori, teve um irmão que disse para mim assim, pastor, quando você me fez falou aquilo, eu achei, acho que minha esposa não liga das brincadeiras que eu faço. E ele foi lá conversar com a esposa. Só que, assim, ele não foi daquele jeito, porque tem gente que, quando ouve um sermão, vira para a esposa e fala,
aquilo que o pastor falou não acontece entre nós, né, meu bem? Você gosta das minhas brincadeiras, não é verdade? O que a pessoa vai responder? Vai responder sim, né? Mesmo que não for muito sincero. Então, mas aí a pessoa pergunta, e ele foi perguntar. E a esposa começou a falar com ele a respeito de algumas brincadeiras que ela aceitava, que ela sorria, mas que não eram legais para ela. Que tipo de brincadeira você faz com o seu marido que o desonra? Ele é desse jeito mesmo, né? Meio preguiçosão, crianção, mas eu amo esse meu crianção. O que isso produz, né? Você lá, relacionando com o seu irmão, quando você profere essas brincadeiras, como eu falei, ele não presta não, ele é meio assim, tal, mas eu amo. Essa frase é uma frase de honra. Eu não estou falando em exagerar no politicamente correto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou sobre frases que você, sem perceber, pode estar sendo mais aguda na vida daquela pessoa do que uma simples brincadeira. Claro que você pode brincar, é claro que você pode se manifestar, é claro que você pode fazer uma brincadeira que alguém vendo de fora fala, uau, mas lá no meio, na sua intimidade, você pode fazer, sabe que pode, a outra pessoa te dá autoridade para fazer, e ela sabe que aquilo não ofende. Isso é uma coisa, mas nós precisamos descobrir coisas que desonram. Então, descubra se existem brincadeiras que desonram seu cônjuge, seus filhos, seus pais ou seus irmãos. O amor é prático. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Veja só, talvez, de toda definição sobre amor, o que salta à primeira vista sobre ele é justamente essa palavra servir. Sim, porque o Deus que é amor, porque João 3,16 tem muito a ver com 1 João 3,16, né? É tipo um reflexo, um espelho. Tipo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso significa serviu. O próprio Jesus, quando ele fala sobre a expressão de amar, ele disse assim, que ele veio para servir e não para ser. Quando ele está falando justamente sobre quem é maior no reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus? Aquele que serve ou aquele que é servido? Você percebe? O amor é prático. Quem ama, serve. Então, vamos lá ao texto. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Veja só aqui, amados irmãos, que a gente pode fazer algo bem legal aqui, vendo essas palavras que foram ditas e tentar colocar numa explicação. Veja só, lá está dizendo assim, com zelo. A palavra, e até tem algumas traduções, não sejais remissos. Não ser remisso significa não ser vagaroso, não ser lento, não ser demorado, indolente, negligente. É aquele fato vai fazer tal coisa, pode ser lá na sua casa, você pede para a sua esposa, para o seu esposo, você pode me fazer um favor? Ou você pede alguma coisa para o seu filho pede alguma coisa para você, ou o seu patrão pede alguma coisa. Em todos os relacionamentos vale, mas dentro de casa ainda mais. Aqui o que mais resume o não ser vagaroso, lento, demorado, indolente, negligente, não ser remisso, significa, hoje é traduzido na palavra, ou na frase, estou indo. Porque na questão da obediência, esse gerúndio fica longo.
O tô indo demora. Você foi fazer aquilo que eu falei? Então, tô indo, mas você está indo desde 1 hora atrás. Passa 2, e aí você fez aquilo, tô indo fazer, calma, só estou acabando aqui de ver esse filme, só estou acabando de fazer isso aqui, só estou indo, tal. E quando a mulher pergunta, e aí, marido, você já está chegando? Estou indo. E dali depois passam-se 30 minutos, você não estava vindo. Eu estava, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, a hora que eu fui sair, pegou não sei o quê. Quem ama serve, serve rapidamente. Serve, olha só, serve com fervor. Olha o proprietário do veículo Gol Cinza, já foi. Poxa, agora que eu ia ler. Então, com fervor. O servir sem fervor, sem aquela vontade, né? Porque eu já ouvi gente que fala assim, o amor é prático. E, por se falar que o amor é prático, a pessoa acha que o amor não envolve sentimento. Eu não creio nesse amor, mas de jeito nenhum. O amor não pode ser, a prática do amor não pode ser, a motivação não deve ser o sentimento. Eu sinto que devo fazer, então eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Não tem nada a ver. A motivação não tem. Mas, quando você vai servindo, ainda que não esteja lá, latente, na superfície, lá por dentro você tem o sentimento, eu amo, eu quero servir. Esse serviço de amor não é muito aquele serviço de amor que eu queria fazer, mas porque eu amo, eu vou servir. Aí brota o sentimento de alegria, de servir. Então, Paulo está falando, faça isso com fervor. Não sirva como aquele... tem que fazer isso mesmo. Não, você tem que falar igual o pastor William, né? Se alguém pedir alguma coisa para você, pedindo alguma coisa para você servi-lo, diz assim, meu sonho. Você agora falou uma coisa, que era isso que eu queria que você falasse, que você me pedisse alguma coisa. Meu sonho era fazer isso. Então, sirva como quem escolheu ser escravo. Eu escolhi, não foi uma escravidão, aqui a ideia de Paulo assim, não foi aquela escravidão imposta, foi aquela que você escolheu, eu quero te servir, como se fosse teu escravo mesmo, e eu vou fazer isso com a alegria que vem da esperança, eu vou fazer isso mesmo quando tiver tribulação para eu te servir, eu vou servir, e vou ser paciente, e quando essas tribulações quiserem roubar a minha paciência, eu não conseguir mais, eu vou perseverar na oração para que eu seja firme, eu vou compartilhar tudo que eu tenho, eu quero ter tudo em comunhão, e eu quero fazer isso. Eu não quero ver meu irmão em necessidade, eu quero servir porque está no meu coração, é o DNA do meu amor que foi implantado por Deus, eu quero compartilhar o que eu tenho. A hospitalidade, Paulo sempre cita, e há várias citações do Novo Testamento sobre a hospitalidade, como um dom muito importante, talvez até por conta de muitas perseguições daquele tempo. E as pessoas iam de um lugar para o outro, às vezes eles saíam escorraçados de uma cidade, expulsos, e eles não tinham onde ficar, e alguém que recebia bem, acolhia aquela pessoa. Então, a hospitalidade é um dom que é muito valoroso naquele tempo. E às vezes passa o tempo, a gente meio que esquece disso aí, né? Ou quando você vai receber... pediram para eu hospedar certa pessoa que vai fazer não sei o que lá na igreja, eu vou receber, né? Já pediram, ninguém quer fazer, já que eu tenho esse quarto aí em casa, eu vou hospedar alguém. Olha, está dizendo assim, faça isso com fervor, faça isso com amor. Quem ama, serve. E isso não deve ser feito simplesmente por causa de ser um dever cristão. Ou por quê? Seguinte... eu vou servir, mas eu não sou bobo de ninguém, não. Se eu estiver servindo, as pessoas pararem de servir também, eu também paro. Por quê? Porque só eu que vou fazer. Sei não. Olha o que Madre Teresa de Calcutá disse a respeito disso. O dever é uma coisa muito pessoal, decorre da necessidade de se entrar em ação, e não da necessidade de insistir com os outros, para que façam qualquer coisa.
Vou repetir de novo. O dever é uma coisa muito pessoal, decorre da necessidade de se entrar em ação, e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer outra coisa, né? Tem aquela frase célebre dessa mesma pessoa, quando perguntaram para a Teresa de Calcutá, e o repórter lá, querendo ser legal, bacana, tal, disse para ela assim, puxa, olha, a senhora dá banho num leproso, eu não daria banho num leproso nem por $1 milhão, querendo dizer, a senhora é demais mesmo. E ela disse assim, não, nem eu dou banho num leproso por $1 milhão. Para dar banho a um leproso, só se dá por amor. Quem ama, serve. Como é que tem sido o serviço lá na sua casa? Martin Luther King diz que não é preciso ter um diploma universitário para servir, não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir, basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Que lindo isso aí, né, gente? Agora, vamos para a prática, as perguntas práticas. Vem aqui comigo, atenção, todo mundo, aqui, ó. Mesmo você que estava distraído agora. Qual é a atitude de serviço que mais agrada seu cônjuge? Parece que as mulheres têm um certo prazer ao ver que o marido se envolve com os afazeres domésticos, né? Aí, as mulheres estão... Então, por exemplo, quando eu vou lavar vasilha, esse dia começou uma confusão, porque eu fui lavar vasilha, eu queria fazer o completo, e aí eu tinha uma reunião aqui na igreja, e a Tânia falou, não, Rosinho, porque é princesa, né, gente? Aí ela disse assim, Rosinho, vai rápido, deixa aí que eu termino. Eu falei, não, você está querendo acabar com o meu trabalho? Eu tenho que fazer até o fim, senão depois como é que eu vou receber? O meu salário, viu, gente? Então, como é que eu vou receber? Não é? Então, é o serviço. Como é que você, mulher, pode servir o seu marido? E você pode dizer assim, pastor, ele só pensa naquilo. Pois sirva com alegria, com todo o fervor, com todo o amor do seu coração. Não vai fazer como... Eu não vou falar de que nacionalidade é, porque senão seria bullying, mas como o Joaquim e o Manuel. E um perguntou para o outro, escuta, Joaquim, a sua mulher tem relações íntimas com você, por amor ou por interesse? Ele disse assim, por amor. Ele falou, que legal, hein? Como é que você sabe disso? Porque não demonstra nenhum interesse. Então, gente, essa questão você anotou essa aí? Isso é engraçado. Ei, pais, como seus filhos apreciam ser servidos? Não estou falando só de você dar aquela grana para ele fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa. Não, você estando lá presente. Como é que eles gostam? De quando você sai para fazer o que com eles? Por exemplo, eu vi a alegria, o brilho nos olhos dos meus filhos, quando eles eram bem pequenos, quando eu ia assistir o campeonato de futebol da escola. Eu virava técnico, porque eu tenho esse jeito meio tímido, né, introvertido, que você imagina. E eu chegava lá, eu já falava, galera, passa a bola aqui, tal. De repente, todos os gurizados reuniam. E aí, tio, o que você achou? Aí que meus filhos falaram, pô, meu pai virou técnico aqui, né? Só que cada pai de um menino daquele era um técnico, né? Mas era alegria. Como eu posso servir o meu filho de tal maneira que ele perceba que eu sou um pai presente? Como é que essas coisas funcionam dentro da casa? E você que é filho que está aqui, e olha, filho é filho até quando você se torna pai, viu? Sua mãe, seu pai. Como é que eles querem ser servidos? Eu tenho certeza que a minha mãe, Dona Creuza,
a mãe da Tânia, que é minha mãe também, dona Helena, eles não querem só que a gente faça lá um esforço e pegue uma grana e dê para elas, ó, paga aí o remédio que você precisa agora, vai lá no médico, vou pagar um plano de saúde e pronto, e você é ausente. Não, tanto é que minha mãe, quando eu ligo para ela faz algum tempo, você lembrou que tem mãe agora, né? Então eu falei, ixi, já levei uma puxada de orelha, né? Então, como é que você, filho, pode servir a seus pais? Sabe por quê? A honra está ligada muito a quem a bênção. Quem ama, abençoa. Se não é verdade, veja só o texto. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoem. É esquisita essa construção literária. É meio esquisita, né? Se já está falando que é para abençoar aqueles, até que os perseguem, não precisa ir falar, abençoe, tá bom, repetiu. Aí depois fala, e não os amaldiçoem, ok. Mas é justamente este o propósito, de insistir numa ação. Quer ver, quando você vai, até por questão literária mesmo, o verbo está no presente imperativo, que significa na língua original que é uma convocação para uma ação habitual, ou seja, isso deve ser cultura constante na sua vida, de invocar a bênção de Deus sobre alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, tem uma coisa que é proibitiva aqui, é invocar maldição sobre alguém. Está no presente imperativo também, mas só que com uma partícula de negação, que é enfático o ato de proibir uma vez. Habitualmente, então, nem pensar, nem pensar. Agora, invocar a bênção de Deus sobre sua esposa e juntos abençoarem seus filhos, como é que vai ser esse ambiente dentro da sua casa? Né? Como disse o pastor Gilson aqui na pregação, ele sempre fala isso, quando uma esposa fala assim, pastor, por exemplo, ele não diz mais que me ama, por exemplo, como ele dizia antes. Aí o marido fala, mas você sabe que eu te amo. Olha, eu pratico o amor. Não, mas também quer ouvir. Não é verdade? A questão da bênção tem a ver muito também com a palavra. Os judeus, depois dá uma pesquisadinha lá sobre como os judeus abençoam, mas dentro da prática do judaísmo, eles tinham um hábito. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, eles param de todas as suas atividades. E até o pôr do sol do outro dia, que seria o sábado. Então, esse é o dia de sábado, porque no calendário de lua a lua. Ok. Aí você coloca, a pessoa fica dentro de casa e também vai ao templo. Dentro de casa, eles têm toda uma cultura. Por exemplo, dentro do judaísmo, é a hora, por exemplo, se não teve na semana toda, deles terem as relações íntimas. E o marido proferir palavras para a esposa, o esposo para a esposa e a esposa para o esposo, ou seja, tem toda essa questão da bênção nas palavras. E há um momento lá no dia em que eles vão orar uns pelos outros, profetizando pelos outros, e os pais se unem e vão até os filhos, ou os filhos vêm até eles, num lugar programado, onde eles sabem que vão receber a bênção semanal. Então, para os meninos, eles oram, que vocês sejam como os filhos de José, que a despeito do que os irmãos de José fizeram com ele, os filhos que nasceram de José, eles foram irmãos muito unidos e trouxeram paz sobre o seu lar. E que vocês sejam como os filhos de José, que lá no Egito mantiveram a fé, não se misturaram com a cultura de outros povos. E assim ele vai abençoando, para que ele saiba a história dos filhos de José e vai, na história que eles têm, na cultura que eles têm, abençoando os filhos, para que os filhos sejam abençoados e abençoadores também. Você percebe? E em alguns costumes, tinha maneira de chegar, depois que proferia a bênção, ele chegava no ouvido do filho,
que o filho, porque das filhas também tinha, eles oravam para que fosse como as matriarcas, né? Pegava todas as bênçãos, todos aqueles pontos que chamavam a atenção nas matriarcas, né, do povo de Israel, e aí ele falava: filha, que você seja como Sara, que fez isso aqui, que você seja como... E vai assim, falando. Como nos filhos, eles evocam lá os filhos de José. Aí tem um momento que eles param e falam no ouvido do filho aquilo que ele fez naquela semana, que foi muito legal. Filho, que Deus te abençoe por causa de você ter feito isso, isso, isso e isso. Aí o filho ouve aquilo e fala: olha só, isso aqui honra meu pai, isso aqui é bênção. E ele então é estimulado a fazer aquilo. Muitos nós pais só pensamos na hora de consertar alguma coisa que a gente já viu que está estragado. Por que antes você não abençoou? Por que antes a gente não foi lá, elogiou, disse quanto foi importante aquela atitude? Isso abençoa. Bom, não estou dizendo aqui que a gente deve judaizar a nossa cultura, que já é ocidental, tem várias outras coisas, mas a gente pode pegar princípios aqui e, quem sabe, você estabelecer dentro da sua casa alguns costumes de bênção. Contar algumas coisas para os seus filhos. Quando ele for chegando perto lá da hora de se relacionar com o sexo oposto, você dizer: filho, eu já te abençoei antes de você nascer. Nem não era no ventre da sua mãe, antes de você existir dentro do ventre da sua mãe, eu já orei por você por isso, assim, eu já abençoei, e agora chegou a hora, eu sei que você está com outros olhares, eu te abençoo. Não... Enfim, criar momentos e perceber para que o seu lar seja um lar de bênção, um lar que abençoa, invocar a bênção de Deus. O amor é prático, quem ama, abençoa. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso aqui é uma bênção. João Calvino, interpretando esse texto, disse: deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de inveja. Não é verdade? É verdade. É aquela pessoa que vê o outro e fala assim: meu Deus, como é que ele pode estar sendo tão bizonho? Mas cara, não estou entendendo. Por que ele comprou esse carro? Por que ele comprou essa casa? Por que eu queria tanto um filho, eu não tive, ele tem vários? Por que isso, por que aquilo? Eu não sei quais perguntas que você faz, quando você vê em alguém algo que você não tem, e aí você meio que perde a bênção de se alegrar com a alegria do outro. Você não trocou de carro, você não teve essa alegria, sim ou não? Não teve. Mas se o outro trocar de carro, que tal você se alegrar com ele? Custa mais barato. Então, você se alegrar com a alegria do outro, com o sucesso do outro, ele teve sucesso. Você não passou no concurso, ele passou. Então, perdeu a alegria de ser reprovado, alegre-se com a alegria dele ter sido aprovado, vamos lá. É isso que o texto está dizendo. Você pode sim se alegrar com os que se alegram. Agora, tem que chorar com os que choram também. Porque me parece que às vezes é uma certa compensação. Está vendo? Não é só comigo que dá errado, com ele também deu errado. Ou aquela coisa que você tanto avisou a pessoa: não faz, não vai por aí, não faz, não vai por aí. Aí ele está lá chorando, triste, porque aconteceu aquela tragédia anunciada, por causa de um ato que você falou para ele: não faz isso que tem resultados. Aí tem os resultados, você fala: bem feito, quem mandou? Eu avisei, mas ele fez. O que isso ajuda? Me digam no que isso ajuda. Agora, se você conversar, pois é, e tal, olha, mas eu estou aqui, que coisa, vamos orar, estou aqui para te ajudar, como que a gente pode fazer para você sair daí, a gente se levantar, que tragédia aconteceu, mas nós não estamos aqui, você cometeu esse tipo de pecado, você cometeu esse erro, as consequências são assim, mas vamos se levantar daí, estou aqui para te ajudar, quero que chorar com o seu choro vai ser meu choro, não estou aqui para te julgar. Quem ama, abençoa. Quem ama, abençoa. E você? Você se alegra com o sucesso dos membros de sua família?
ou em seu lar tem uma cultura de competição e comparações. Eu vejo, às vezes, casais se comparando e competindo. Espera aí, vocês não inventar junto e o sucesso do outro não devia ser seu sucesso? Por que vocês estão competindo e se comparando? Você se entristece com infortúnios dos membros de sua família, ou a cultura de competição e comparações o torna indiferente, ou até mesmo, ainda que veladamente, provoca um certo prazer, aquele conhecido bem feito. Porque dentro de casa isso ainda fica mais agudo às vezes, né? Fez, eu estava aqui, aconteceu, estou vendo. Então, dá um certo prazerzinho, viu? Bem feito. Quem mandou? Será que esse que deveria ser o nosso sentimento? Cara, às vezes a gente para pensar nisso, na minha própria memória, que vem tantas coisas que eu falo, não devia ter feito, né? Mas há tempo de mudar, sim ou não? Porque agora a família está sob nova direção. Há tempo de mudar. Há tempo de mudar essa cultura familiar. Quem ama, abençoa. O amor é algo muito prático. Veja só, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Citando João Calvino de novo. O antídoto mais eficaz para a cura da arrogância é suprimir uma opinião demasiadamente exagerada acerca de nossa própria sabedoria. Nos relacionamentos familiares, eu já citei, não vou falar mais sobre isso, daria para falar mais uma porção de coisas, mas não tenta ser o dono da verdade, não, vai. Olha, eu sei o que eu estou falando, porque aí depois vai ter que vir o bem feito, entendeu? A hora que você é o dono da verdade, tem que acontecer o que você falou. E a hora que acontecer o que você falou, vai ter que vir. Está vendo? Não falei, bem feito. Pois evite ser o dono da verdade. Mesmo você como pai. Pai, você pode aprender muito com os seus filhos. Então, lá no lar, evite ser o dono da verdade. Valorize a opinião do seu cônjuge. Valorize a opinião do seu filho, do seu irmão, dos seus pais. Nossos filhos, em determinada época, eles trazem desafios para nós que são interessantes. Antes, uma geração diz que mudava de 40 em 40 anos, ou de 20 em 20 anos. Hoje, os estudiosos estão percebendo que pessoas que nasceram há 5 anos atrás têm uma cultura totalmente diferente dos que estão vivendo agora, né? Nascendo agora. Isso notando-se nas próprias ações e reações das crianças, obviamente. Então, o desafio de abrir nossa mente, de entender que eles podem ter outra forma de ver o mundo, e que é tão respeitável quanto a nossa. Iguais ou até mesmo superiores em determinados debates, à medida que crescem, é demais. Eu vi que a minha netinha, Luísa Linda, que está aqui hoje, lá no Mini, ela, não somente, quando ela quer ver, ela gosta muito de ver a Popó no telefone. Aí eu percebo assim, que hoje a gente colocou, vamos fazer um testezinho do Popó aqui, né? Aí, ela não somente sabe fechar um aplicativo, como ela sabe ir até o YouTube, achar a Popó, e se surgir um aviso, ela pula o aviso. Ela não tem nem 2 anos. E se aparecer um avisinho, aquele que desce assim em cima, chegou uma mensagem do WhatsApp, ela pega o dedinho e empurra para cima. Uau! Os pais podem aprender para os filhos. Agora, filhos, vocês que estão nessa geração da tecnologia, e cada dia é um negócio mais desafiador que o outro, deixa eu dizer uma coisa para você. Valorizem o ensino do seu pai e da sua mãe para que você se dê bem na vida. A promessa não mudou. Honre a seus pais e vocês terão vida longa e abençoada. Não ache que eles se tornaram obsoletos, ultrapassados, porque a experiência que eles obtiveram na vida pode abençoar você, para que você
seja muito abençoado e evitar que você passe por coisas terríveis, que se você os ouvisse, não passaria. E por fim, quem ama pacifica. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, deixa eu passar aqui. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Termina bem esse texto, vou ser rápido nessa parte, só para passar aqui. Não pague o mal com o mal, isso glorifica a Deus, porque foi isso que Ele fez conosco. Se Deus fosse pagar todo o mal que a gente faz com mais mal, fazer o máximo pela paz, nem sempre é possível. Não é sempre possível, não vai dar, às vezes. Mas é preciso fazer de tudo, o máximo esforço. É proibido vingar-se, desejo de vingança. Deus é o vingador, e também não é nossa tarefa exigir vingança. Senhor, manda fogo sobre eles, porque na tua palavra diz, não, peça compaixão e misericórdia, porque a mesma compaixão e misericórdia tiver sobre ele, estará sobre você também. Que adianta você falar, manda fogo do céu, se ele mandar, você também vai ser queimado, entendeu? Então, olha só, fazer o bem ao inimigo, máxima demonstração de amor. E para terminar, eu queria dizer, é tão máxima demonstração de amor, que foi a demonstração do amor de Deus por nós. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, e Deus amou de tal maneira os seus inimigos, que entregou o seu próprio Filho por eles. Você só está aqui hoje, você só é amigo de Deus hoje, porque Deus não somente pediu para que a gente fizesse alguma coisa que Ele não tenha feito antes. Você só está aqui hoje porque Deus amou os seus inimigos e entregou o seu próprio Filho por eles. Faça isso você também. Se isso é verdade em todos os relacionamentos, imagine dentro da sua casa. Existe um ambiente de paz? Se sim, glória a Deus, parabéns, continue. Se não, por que não? E aí quando acaba um sermão desse, você diz assim, pastor do céu, fazer isso daí é praticamente impossível. E é verdade na força humana. Mas eu quero terminar como na maioria das vezes eu termino meus sermãos. Gente, você acha que a gente vai fazer tudo que Deus pediu para a gente fazer na força humana? Esqueça isso. Esqueça. Nada que Deus te pediu sobre o amor, então. Mas Deus não pediu algo sem que Ele tenha dado força para você fazer, sem que Ele tenha lhe dado poder para você fazer isso. Veio sobre você. Quando veio aquele lá, a ideia da lei e a força da própria lei, a lei só derrubou e acabou com as pessoas, porque elas queriam serem merecedores de Deus por cumprir a lei. Isso é um negócio que já está comprovado que não dá certo. Mas Deus, na sua infinita graça, nos deu mandamentos, mas juntamente com eles nos deu o Espírito Santo, para que nós tenhamos poder para cumprir tudo que está escrito na sua palavra. Por isso você tem que pedir todos os dias, que eu seja esvaziado de mim mesmo, porque nós estamos cheios de nós mesmos, é cheio da carne. A carne só provoca desavenças, olha, cada briga, contenda, separação cada vez mais entre as pessoas. Mas quando você anda em espírito, porque você pelo Espírito foi tomado, aí tudo isso que está aqui vai ser cumprido na sua vida, no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. A equipe linda pode vir para cá, e depois que nós orarmos, os irmãos podem sair, mas é gostoso ir saindo com uma música, né? Feche seus olhos. Que o amor de Deus Pai capacite você a amar como Ele amou e ama.
que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que salvou e que sustenta a sua vida, venha sobre você, para que você possa amar como Jesus se amou, se entregando numa cruz por nós, para que você possa amar como Jesus ama, porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Que venha sobre você as consolações do amor que vem do Espírito, o Consolador. Que venha sobre nós a comunhão do Espírito, para que nós nos amemos uns aos outros de tal maneira que nós tenhamos unidade. E que o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre os nossos lares, para nós vivermos o amor, para nós vivermos o amor, para nós vivermos o amor todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus.